E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre a performance do Ryzen em jogos, tá? Então a gente tá vendo aí que lançou já faz mais de uma semana os processadores, mas a performance tá meio estranha, tá? Tá meio estranha, não devia estar assim. E eu achei um artigo na internet da PC Perspective, esses caras daqui, que tem uma explicação boa, sabe? Eles fizeram uns testezinhos e são uns testezinhos legais e eu queria mostrar pra vocês, tá? E também trazer para vocês com uma linguagem talvez um pouco mais leiga, uma, uma linguagem mais fácil de se entender, tá? Bem, o que acontece? É que assim, ó, o pessoal tava achando que o problema dos Ryzen é que, como o Ryzen tá usando uma tecnologia SMT, Simultaneous Threading, que é muito parecida com a Hyper-Threading da Intel, onde cada núcleo físico consegue gerar outro núcleo lógico, o Windows estava se perdendo em saber o que era de onde, para quem dar os processos para eles trabalharem, né? E era isso que muita gente, incluindo eu, achávamos que era o problema, tá? Bem, segundo esse teste aqui dos caras, esse pode não ser o problema. Realmente o Windows consegue saber o que é núcleo físico, o que é núcleo lógico, tá conseguindo por exemplo, dar as tarefas mais intensas para os núcleos físicos e as tarefas mais fáceis para os núcleos lógicos, né? O problema é outra coisa, é a comunicação entre núcleos, tá? Bem, tô aqui com esse aqui é um R7, tá? E os R7 eles são compostos por duas disso daqui, dois caras desse daqui que a gente chama de CCX, tá ok? Bem, por que em jogos a coisa não tá dando certo? Em primeiro que o Windows não reconhece que os Ryzen tem duas CCX, tá? Então ele não sabe disso, porque se tu for ver, os processadores Intel não tem algo assim, é diferente lá. O que está acontecendo? Digamos que eu tenho meu jogo, né? E ele tem três processos. Tem o processo A, B e C, onde o processo C, para funcionar, o processo A e o B tem que estar prontos. Eles têm, usando essa CCX aqui, eu tenho três maneiras de eu. Na verdade, não são três, são várias maneiras de fazer isso. Mas eu vou mostrar para vocês algumas. Posso fazer tudo em um núcleo físico só, tá? Ou um núcleo lógico só. A diferença aqui no lógico vai demorar mais. Onde usando um só físico vai demorar também, por quê? Porque eu estou tentando fazer em um núcleo só esses dois processos e depois que eles estão prontos fazer o terceiro processo, né? Bem, o que a gente pode fazer, né, para deixar isso aqui mais eficiente? A gente pode colocar um processo aqui, um aqui e outro aqui. Ou seja, quando esses esses processos aqui, tá? Eles vão conseguir fazer mais rapidamente, tá? Porque tu vai ter um núcleo focado só no processo A, um núcleo focado só no processo B e um núcleo só focado no processo C. Então, quando o A está pronto, o B está pronto e os dois mandam para C, enquanto o C está fazendo o dele, o A e o B já começaram a fazer o deles, tá? E como é tudo numa CCX só, a gente vai ver que a velocidade de comunicação é bem mais curta. Ou seja, se eu quero, tá? Eu tenho aqui um núcleo lógico e um núcleo físico, tá? Para um núcleo físico falar com um núcleo lógico no mesmo núcleo é muito rápido.
para um núcleo físico falar com um núcleo físico com outro núcleo físico, mas na mesma CCX, vai demorar mais do que ele falar dentro do próprio núcleo, porque ele vai estar falando com outro núcleo, mas assim não vai ser tão lento. Agora, se esse núcleo aqui quiser falar com esse núcleo aqui, com esse cara daqui, vai demorar muito mais, entendeu? E esse é o problema do Windows. O Windows não está reconhecendo isso aqui. Então, o que pode estar acontecendo nos jogos? Ou seja, eu tenho meu A, meu B e meu C, tá? Só que em vez do meu C estar na mesma CCX que o B e o A, ele está aqui. Ou seja, não só o C tem que esperar o processo B e o processo A estiverem prontos, como o tempo de transmissão dessas duas informações para cá é muito maior do que o tempo de transmissão desses dois para cá. Por isso que a gente está tendo essa diferença aí. Eu tenho uma teoria que é assim, ó, se a gente pegar um jogo DirectX 9, tá? Ou seja, o jogo DirectX 9 só usa um núcleo, tá? É um só. Não tem esse negócio de multithreading que a gente tem em DirectX 12 aí, e tem um pouco em DirectX 11. Não, é tudo um núcleo só. Eu tenho essa teoria aqui. Se a gente rodar um jogo DirectX 9, tá? A gente vai ver que a performance do Ryzen contra os... Deixa eu pensar aqui um jogo. Um processador. Contra os Broadwell, tá? Ou seja, 6900K, a gente vai ver que a performance vai ser mais ou menos a mesma. Porque como só vai estar usando um núcleo, a gente não tem essa comunicação entre núcleos que a gente tem, né? E aí, como não tem essa comunicação entre núcleos, a comunicação é mais rápida, né? Porque é tudo em um núcleo só, não tem pra onde comunicar. E se usar, por exemplo, sei lá, 2 threads, tá? Tu usar um físico e um lógico, é tudo mais rápido a comunicação do que tu falar com o outro, tá? Claro que o outro núcleo físico é bem mais eficiente. Mas onde eu quero dizer é que assim, ó, o que eu quero final, né, é que o Windows não está conseguindo saber que existem duas CCX que ele tem que conversar. Ele tem que saber gerenciar essas duas CCX. Então vamos pegar assim um jogo de 4 núcleos, tá? O jogo que vai usar 4 núcleos, tá? O que acontece? O que o Windows pode estar fazendo? O Windows pode estar botando um processo aqui, um processo aqui, um processo aqui e outro aqui. Essa comunicação, ou seja, se esses três aqui, que com certeza vai acontecer já que é um... Com certeza não, mas provavelmente vai acontecer em um jogo, né? Em que esses processos dependem entre si. Como eles têm que se comunicar e não é na mesma CCX, então vai acontecer que para eu terminar essa ação, tá? O processo em todos vai demorar mais do que se eu tivesse todos os processos em núcleos diferentes, porém na mesma CCX. Bem, espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Vou colocar o link na descrição para essa imagenzinha dos TCX, tá? Vou colocar na descrição também o link do artigo. Eu acho um artigo bem interessante de ler, tá? Recomendo. E, compartilhem esse vídeo aí para o pessoal que ainda está com dúvida, para pelo menos ter um pouquinho mais de conhecimento, ter mais uma ideia do que está acontecendo. Queria lembrar vocês que o meu conhecimento técnico ele é limitado, ou seja, eu posso estar enganado, eu posso estar errado, mas não sei, faz sentido para mim, né? E se fazer sentido para vocês, compartilhem esse tipo de coisa, tá? Quem achar que eu tô errado, por favor, deixa nos comentários aí na descrição sua opinião. E é isso aí, pessoal. A resposta para esse problema
é o Windows 10 saber o que ele está fazendo, conseguir diferenciar CCX para CCX. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela visualização de vocês, que isso tenha ajudado vocês a terem um maior entendimento de maneira geral. E é isso aí. Muito obrigado e falou.